atuo nas turmas de pré-militar, no caso a SpaceX e ESA, tá? E nas turmas de vestibulares, tá? Enem, UERJ e também para pré-técnico, né? Que é o preparatório para FATEC, Cefet, Colégio Naval, entre outros, tá? E aí, só um minutinho. Só um minutinho, tá? Aqui, tive um problema aqui, calma aí. Prontinho, acho que foi, tá? Onde eu tava? Tá, eu atuo nessas turmas, tá? Já tem 4 anos que eu dou. Inclusive o Eric foi um dos meus alunos, tá? No início, logo que eu comecei a atuar, a lecionar, né? E foi uma experiência bem legal, tá? E agora indo para o conteúdo mesmo, hoje que a gente vai falar é Antiguidade Clássica, tá? Chamado Antiguidade Clássica, se você quiser estudar ou pesquisar mais sobre esse assunto, é assim que você vai pesquisar, chamada Antiguidade Clássica, tá? Que é o primeiro período que a gente trabalha em vestibulares em geral, tá? Alguns alunos podem me perguntar aí por que não estudar antes, tá? Porque sim, a gente tem conteúdo antes disso, tá? Mais antigo até, como o início da sociedade viver, né? O início da sociedade em si, né? Que é quando a galera começa a viver em comunidades e o homem ele deixa de ser nômade para se tornar centralizado, né? Viver em vilas, etc, tá? O início da vida, a Mesopotâmia, a gente tem o Egito Antigo, tá? Mas para o vestibular, tá? Principalmente o que mais vai cair é a Antiguidade Clássica, mais especificamente Atenas, tá? Esparta e Roma, que são os 3 assuntos que mais impactam nesse sentido, que mais vão cair, tá? Então, por isso, nosso alvo é focar na que tem mais incidência. Inclusive, a democracia ateniense era um assunto que não costumava cair tanto nos vestibulares, mas nos últimos 4 anos a gente tem um crescimento aí no número de questões, principalmente no Enem, a respeito desse assunto. Então, é bom estar bem afinado, tá? Todo mundo tá livre, tá? Se quiserem fazer perguntas aí, podem me interromper a qualquer momento, tá? É, o Eric me explicou como é que tá funcionando, né? Vocês vão desmutar e faz uma pergunta e aí eu respondo, tá? E a gente vai aqui iniciando o que seria a chamada Antiguidade Clássica, tá? Só para explicar, a gente divide o estudo da história em alguns que a gente chama de períodos, né? Alguns cortes, linhas temporais, né? A antiguidade, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ela vai até 476, se não me engano, que é a queda de Roma, tá? Então, tudo que a gente vai trabalhar até a queda de Roma, ele é considerado antiguidade, tá? Aqui a gente vai olhar para Grécia, né? Atenas, né? E Esparta, especificamente o caso grego, certo? Passando aqui, passou. Não tá passando? Passou, tá? Então, a Grécia Antiga, que a gente costuma ouvir muito, é bem famoso, né, e tal, ela nos vem à mente uma civilização bem avançada, de fato, né? Acho que vocês, se não experimentarem em algum momento, vão experimentar a sensação de pensar assim: poxa, eu estou aqui na universidade, né? E estou estudando o que essa galera escreveu há 2.000 anos atrás, né? Então, é, até mais de 2.000, né? No caso grego, 3.000 anos atrás. É, então, de fato, a Grécia ela foi um berço da constituição, praticamente, de grande parte dos valores ocidentais, tá? E por isso a gente tem uma visão de que a Grécia ela é muito avançada, né? Que, enfim, mas a Grécia em si, quando a gente vai olhar para a Grécia, e eu trago esse mapa não é à toa, percebam que ela é muito fragmentada. E geograficamente, olhando para a Grécia, ela
conjunto de penínsulas, regiões vulcânicas. Então, ela não tem, dentro do território, geograficamente falando, ela não suporta grandes civilizações no sentido imperial, vamos dizer assim, como era Roma. Então, a Grécia ela vai se desenvolver diferente desses grandes impérios. Então, quando eu falo em Grécia, eu vou falar de uma civilização, mas eu não falo do Império Grego, do reino grego. Eu falo da civilização grega, certo? É, e isso tem muito a ver com um elemento geográfico, tá? Porque como é, você não tinha como sustentar grandes contingentes populacionais, era muito comum fluxos migratórios para buscar regiões que tivessem melhores condições de habitação e de vida, certo? Só imaginar que... Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Conseguem ver aí? Estão conseguindo, né? Imagina Sim, que você tem um mirmitão, né? Que estava aqui na região aqui sei lá, no Peloponeso, né? Próximo a Esparta. E lá tem 10, 20 famílias vivendo com ele. E aí o filho dele resolve buscar e tentar achar terras mais férteis, terras melhores, né? E ele vai migrando e ele vai, pai, eu vou viajar, vou procurar, vou ver o que tem atrás daquele vulcão lá. E ele vai com mais 6 famílias nessa expedição, certo? E aí ele viaja por 4 semanas, chega lá no vulcão, atrás do vulcão, e percebe que não tem nada. E ele já viajou 4 semanas, não tem como voltar, ele vai mais adiante e aí acha um oásis em outro território, lá em Éfeso, sei lá. E aí ele se estabelece ali. É muito improvável que ele que ele regressasse algum dia para sua posição original. E aí ele começa a se estabelecer ali uma nova civilização, né? Um novo povo, né? E é muito isso o reflexo que vai acontecer na Grécia, tá? Então ele vai se desenvolver de forma, ele se desenvolve de forma independente, né? Vou ter um novo povo se constituindo ali, mas eles têm os mesmos elementos, eles cultuam a mesma religião, eles cultuam a mesma cultura, eles falam a mesma língua, mas essencialmente eles podem ter modelos de governo diferentes, modelos de leis diferentes, regimes diferentes, apesar de se entenderem como iguais. E é, isso é uma síntese geral do que vai ser a Grécia, tá? A gente vai entrar em mais detalhes, mas entendam essa regra geral. A evolução e a constituição da própria Grécia ela vai ser diversa nesse sentido, tá? É, então, é, por isso, como eu já disse, por grande influência do geográfica mesmo, tá? Por não ter como ser um terreno acidentado, pouco produção de alimento, etc., vai forçar isso a ocorrer, tá? E aí, a gente vai dividir a Grécia, o estudo da Grécia em alguns períodos, tá? O primeiro deles seria o micênico, tá? Vai lá de 1950 até 1100 a.C., tá? Que é bem um embrião, tá? É o início desses povos que ali vão se estabelecer. Esse mapa ele traça o início dessa migração. Basicamente, o início desses povos vai ser os eólios, jônios, tá? Aqueus. Não precisa se preocupar com esses nomes, tá? Dificilmente você vai ver uma questão trabalhando sobre isso, tá? Quando tiver realmente os assuntos que mais caem, eu vou pontuar para vocês e sinalizo que vocês precisam ter mais atenção, tá? Isso é mais para vocês entenderem o processo, tá? A gente não tem muita informação sobre isso, são períodos que a gente não tem muitos registros, tanto não tem registro nenhum escrito, tá? Não tem, é muito pouco, e mesmo registros arqueológicos, como fortificações ou sítios arqueológicos, a gente tem muito pouco que relata sobre esse período chamado micênio, tá? Mas, pelo que a gente entende hoje, pelo pouco que a gente sabe, seriam através de migrações, tá?
de povos, tá? Aqueus, eólios e jônios, nessas regiões que futuramente se tornariam a Grécia, tá? E a gente vai ter em algum momento a chamada primeira diáspora grega, que é esse fluxo desses povos, tá? E dentro dessa diáspora a chamada primeira invasão, a invasão dórica, tá? A invasão dórica ela vai ser principalmente dóricos eram povos, tá? Que eram muito militarizados. O Esparta vai ser um exemplo claro disso, tá? Que vão se estabelecer nessa região e dominar alguns dos povos que ali já viviam. Então, a gente vai ver no caso de Esparta chamados Ilotas, tá? Aqui é o Homero, tá? A gente fala do Homero porque a gente tem uma divisão que é justamente o período homérico, tá? E a justificativa disso é que a, a maior parte do conhecimento que a gente tem sobre esse período, ele se deve a dois livros, tá? Duas obras, que é a Ilíada e Odisseia, que têm a sua autoria atribuída a Homero. Só que a gente sabe tão pouco dessa época, que a gente não sabe nem se o Homero de fato existiu, ou se foram poemas que foram atribuídos a ele, ou diversos poemas que ele reuniu, ou se foram vários Homeros, a gente não sabe quem de fato foi o autor, tá? Mas é atribuído a Homero, que ele que tenha sido o autor dessas obras, e grande parte desse período, das informações que a gente tem desse período, são por conta dessas obras ali do Odisseia, tá? Que vão tratar para a gente a Guerra de Troia, que acho que vocês devem conhecer, né? Tem um filme famoso, Troia, que se trata, né, sobre a guerra entre a Grécia, né, o mundo grego e a Troia, a cidade de Troia. Troia era uma cidade helenística, ou seja, tá, Heleno era aquele que era chamado grego, né? Era aquele que tinha a cultura grega. Lá, se a gente voltasse na Grécia hoje, lá atrás, né? No, nesse tempo, e a gente chamasse alguém de grego, ele ia falar: "Ah, eu não sou grego, eu sou heleno, porque eu tenho a cultura helenística, tá? Que hoje a gente chama de grega, certo? Então seria o primeiro momento que a Grécia ela se reuniria e lutaria contra um outro povo, a Troia, tá? Que tinha elementos gregos, mas não era grega, de fato, tá? E a história se vincula muito à religião, tá? Que Afrodite, né, teria feito a Helena, que era a mulher mais bonita da Grécia, esposa do rei grego Menelau, né, só que a Afrodite ela faz ele se apaixonar pelo Agamenon, que seria de Troia, né? E aí ele acaba levando a Helena para Troia, né? E aí, como ela havia sido prometido para o rei grego Menelau, ele teria reunido a Grécia para resgatar é, a Helena de volta, né? Para a Grécia. E é aquela que tem a história, né, do famoso cavalo de Troia, que a guerra teria sido vencida quando a Grécia ela finge se render e presenteia Troia com um cavalo imenso, né? Troia abre os portões, deixa adentrar esse cavalo e festeja. E à noite esse cavalo estava cheio de soldados gregos que saem à noite e conquistam Troia, tá? E a gente só foi ter registro mesmo, evidências da existência de Troia na década de 90, tá, quando foi descoberto um circo arqueológico e lá descobriram armas gregas que tinham, através do teste do carbono, datavam do período onde seria a Guerra de Troia, tá? Mas então, só para elucidar, tá, esse período ele é muito importante por conta disso, tá? O conhecimento que a gente tem é através dessas obras de Homero, tá? E aqui dentro do período homérico, como que vão se construir as chamadas cidades-estado, tá? A gente já vai falar mais sobre isso, tá? É, Você tinha os genos, tá? Que eram família, né? Essas famílias elas se reuniam na fratria, que eram grupos de famílias, que eventualmente se tornavam mais famílias, chamadas tribos, se tornavam demos, tá? Demos é um conceito de povo, tá? Grego, então dá para entender como que vai surgir essa ideia de povo, até que surgem as cidades-estado, tá?
As cidades-estado, elas são cidades gregas, cada cidade ela tem a sua independência, a sua política, a sua própria administração, tá? Mas elas têm elementos em comum, que são a cultura, a religião, os costumes, são comuns, tá? Então, quando um ateniense ele olha para um espartano, ele pode odiar aquele espartano, ele pode insultar, falar, você é um imbecil, você só sabe guerrear, você não é refinado, você não faz política, você não faz arte, você só faz a guerra. Mas você é grego, né? A mesma coisa, um espartano, ele pode criticar um ateniense dizendo você é frágil, você não sabe guerrear, seu povo vem de uma cultura muito frágil, vocês a qualquer momento podem ser derrotados, enfim, mas você é grego. Por quê? Ele jamais atentaria contra Atenas, né? Que era protegida pela deusa ateniense que ele acreditava. A mesma coisa, um ateniense jamais atentaria contra o espartano, pois estaria atentando contra o deus de Esparta, seria Ares, o deus da guerra. Então, eles se entendiam como comum, apesar de diferentes, tá? Isso é muito fundamental, isso sim é cobrado, tá? Essa visão da independência das cidades-estado, tá? Elas eram chamadas de polis, tá? Polis, e esse termo é comum a gente. Por exemplo, quando a gente fala Florianópolis, é a cidade de Floriano. Petrópolis, a cidade de Pedro, tá? Esse elemento ele chega até os dias de hoje, tá? Então é basicamente isso a ideia da formação das cidades-estado grega, tá? Você vai ter a segunda diáspora, que vai ser a colonização de fato e propagação da cultura, se tornando a Grécia, tal como a gente conhece, a Grécia Antiga, tá? Nesse momento aí, esse período chamado período homérico, vai de 1100 a 800 a.C., tá? Que a gente também não tem muito conhecimento a respeito sobre, tá? E a gente entra no período arcaico, que é onde a gente mais interessa para a gente. Aí, um esqueminha, né, mais ou menos um desenho de como seria, né, uma polis grega, tá? Você tem aí a figura da Acrópolis, que é o local mais alto da cidade, normalmente, que era destinada à política, mas também à adoração aos deuses, tá? E aí já abro um parênteses para falar da religião ateniense, não só ateniense, mas grega como um todo, tá? É muito ligado da mitologia, certo? Você tem grande parte dos mitos, tá? E diferente de como é retratado Deus, o Deus cristão, né, que amplamente a gente amplamente difundido hoje a maior parte das religiões se baseia, maiores religiões hoje se baseiam no cristianismo, tá? Que você tem um Deus que é divino, tá? Os deuses gregos, tá? Eles eram humanizados. Isso não é difícil de entender, acho porque amplamente a gente vê na mídia isso, tá? Tem o God of War, aí diversos livros, enfim, da mitologia, filmes que tratam a respeito disso, tá? Então, não fica muito distante. Mas os deuses gregos, eles têm elementos humanos, tá? Ou seja, ele tem a raiva, é o deus da raiva, o deus da guerra, o deus do amor. Eles têm elementos que são humanos. E como é que a gente chama isso? Antropomorfismo, tá? Eles são antropomórficos. Eles têm elementos tanto animais quanto humanos, tá? Eles ficam entediados, eles ficam com raiva, né? Eles não são deuses tão divinos quanto a gente tem a imagem de Cristo hoje, tá? É só para citar o exemplo de Prometeus, né? Prometeus é aquele que traz a chama, né? E dá a chama para o homem, para a humanidade. E Zeus, descontente com a atitude de Prometeu, por entender que os seres humanos poderiam em algum momento se tornar mais poderosos que os próprios deuses, pune o Prometeus, prendendo ele, né, no topo de uma montanha e amarra ele para que uma águia viesse e comesse o seu fígado todo dia, né? E aí o fígado dele se regeneraria durante a noite para no dia seguinte ele ser comido novamente por toda a eternidade. Então a gente percebe que é um Deus muito vingativo, né? Então a religião ela está intimamente ligada à cultura e política e vivência da Grécia, tá? Eles não separam, né,
essa ideia. Inclusive, durante a guerra, haveriam leis que até prejudicavam eles, mas que eram para não afrontar a fúria dos deuses, tá? Então, essas são as cidades, voltando aqui, né? Cidades-estado. Aí tem os elementos, né? A Ágora, onde você tinha grandes reuniões, onde a galera discutia política, de fato, porto, né? As plantações. Fora dá para entender bastante nessa imagem como é que se organizava uma cidade grega, tá? E aí, falando agora sobre Atenas, tá? Primeira coisa, não existe só Atenas e Esparta, tá? Tinham diversas outras cidades-estado, tá? Delos, enfim, Corintos, diversas outras cidades e estados gregos. A gente olha para Atenas e Esparta porque, para nós, elas são as que ganharam maior destaque. A gente conhece mais, a gente tem mais vestígios e elas tiveram maior influência, tá? Por isso a gente vai olhar principalmente para elas, tá? Aqui a gente tem a divisão da cidade, da sociedade ateniense, tá? Estrangeiros, escravos, mulheres. Percebam que eles são colocados como não cidadãos, tá? Ali nessa imagem. E somente homens, tá? A gente vai ver especificamente aí, tinha uma série de regras que vão ser considerados cidadãos, tá? A Atenas, principalmente porque era conectado ao mar, tinha um grande porto, era uma cidade cosmopolita, onde você tinha pessoas do mundo inteiro, contato com grande parte do Egito, né, com o próprio Oriente. Então, você vai ter uma cidade com grande desenvolvimento cultural, econômico, principalmente econômico, tá? A mão de obra escrava, ela vai ser o principal meio produtivo, tá? É, um, um- mas eu chamo a atenção que a escravidão na Grécia, a escravidão na antiguidade como um todo, ela é diferente da escravidão que a gente vai ter no Atlântico, no Brasil, por exemplo, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque para a gente, essa escravidão que ocorreu no Atlântico, ela nos é mais próxima. E quando a gente fala de escravidão como um todo, a gente tende a visualizar ela. Mas essa escravidão que vai ocorrer aqui, ela é muito diferente, tá? É, um escravo, aqui ele não vai ter principalmente caráter étnico, por exemplo. Não vai ser porque ele é negro, porque ele é asiático. Ele vai ser, na maioria das vezes, escravo por guerra, tá? Ou também por dívidas, mas não com critério etnológico, enfim. Então, não tem esse caráter que a gente vai ter no Atlântico. Para dar um outro exemplo sobre escravidão na antiguidade clássica, não necessariamente aqui em Atenas, mas, por exemplo, em Roma, se a gente fosse dar o exemplo de Júlio César ele tinha escravos, mas um escravo de Júlio César, ele podia ter acesso a uma vida com maiores benesses do que um plebeu, que era, em tese, livre, tá? Fora a ideia, o caráter de propriedade, né? É diferente da visão que a gente vai ter no Atlântico, tá? Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que distinguir de forma muito clara, tá? Isso, vez ou outra, não cai tanto, mas de vez em quando cai, tá? Então, é bom ficar atento, tá? Mas, então você vai ter, voltando, né, o desenvolvimento do comércio, principalmente, onde a mão de obra, tá? Ela vai ser escrava. E outra coisa que os gregos valorizavam muito era a filosofia, né? E aí filosofia envolve a ciência, né? Como a gente tem hoje, não havia uma distinção, então matemática, astronomia, história, política, tudo era considerado filosofia, então esse tempo para pensar seria na produção de conhecimento como um todo, tá? Mas para isso eles precisavam de tempo. E aí, por isso, os escravos eles eram importantes para gerar o que eles chamam de ócio, que era esse tempo para se dedicar à filosofia, à produção intelectual, tá? Aqui é a divisão da sociedade ateniense, tá? Você tem, não precisa se preocupar com os nomes, tá? Talvez os eupátridas sejam mais importantes aqui, tá? Os eupátridas eles eram considerados bem-nascidos, que eram descendentes daqueles primeiros homens que fizeram o povoamento na diáspora, né, grega, e, enfim, nesse primeiro momento, tá? Eles eram considerados os bem-nascidos e por terem nomes, né, de famílias, dessas primeiras famílias, eles
constituíam a aristocracia, né, e os maiores privilégios, tá, maiores propriedades de terra recaíam sobre os eupátridas, tá? Você vai ter os georgóis, os tetas, né, e os demiurgos, principalmente os demiurgos, os mequecos, mas em grande parte, vamos colocar todos eles no mesmo grupo assim, vamos dizer que eles eram comerciantes, de certa forma, tá? Não precisa se preocupar tanto com essa divisão, com esses nomes, não vai cair na sua prova, tá? O que vai cair é a lógica, tá? Então, grande parte desses comerciantes, principalmente demiurgos, eles vão enriquecer ao longo do tempo, porque Atenas era uma cidade que tinha grandes relações comerciais com diversos povos e vai enriquecer muito. Só que esses metecos, demiurgos, eles não tinham direito de representação política. Eles não tinham poder de fato, apesar de ter dinheiro. Em algum momento, eles vão começar a reivindicar esses direitos políticos. Eles vão começar a falar, cara, eu tenho 2 frotas de navios, eu tenho 15 navios mercantes, eu investi em soldados para proteger a Grécia, e por que eu não tenho representação política? Por que eu não tenho poder? Daí isso vai eventualmente pressionar para que você tenha a participação política nesses grupos, tá? O que ajuda a explicar para a gente como é que vai surgir essa ideia de participação política na sociedade ateniense, tá? E os escravos na base da sociedade, né? Como a gente já disse, né? Prisioneiros principalmente por guerras ou por dívidas. Aqui a mesma divisão, né? Que eu mostrei agora, falei para vocês, mas citado, né? Na pirâmide, colocando na pirâmide. E aí eu chamo a atenção para a figura das mulheres, tá? Que isso vai cair, isso sim cai bastante, tá? Sobre o papel ou a posição da mulher na sociedade ateniense, tá? Isso costuma cair bastante, tá? Que elas não tinham direitos, mesmo que livres, tá? Não participam da política, tá? Elas tinham a ideia de que elas deveriam servir, inclusive, tá? O pai, o marido. Quando elas eram ricas, elas ficavam só em casa, né? E quando pobres, elas tinham que trabalhar, tá? Inclusive, a própria relação é, na sociedade ateniense, quando você tinha uma relação entre um homem e uma mulher, ela era vista como uma relação meramente para procriação, né? Para gerar uma nova vida. A relação que era tida como mais perfeita era entre dois homens, tá? Por isso que normalmente se cita a questão da homossexualidade na antiguidade, né? Principalmente na sociedade ateniense, né? Isso ocorria, tá? Então é importante ter em mente essa inferioridade que era tida por parte da mulher na sociedade ateniense, tá? Isso costuma cair, sim. E aí, alguns aspectos políticos, a evolução política, tá? O início, né, de Atenas, a gente tinha a monarquia, onde você tinha um governo que era centralizado no chamado Baliseu, tá? Os eupátridas, tá? Eles vão ganhar poder e influência e vão acabar com esse modelo de monarquia, porque quando você tem monarquia, o que que é uma monarquia, né? Mono, apenas um, arquia governo, então um governo único. Somente um eupátrida governaria. Mas os outros eupátridas queriam participar do poder e aí vão acabar derrubando esse modelo de monarquia e fundando a chamada oligarquia. A oligarquia já é um governo de poucos, tá? Dos eupátridas. Então você tem mais pessoas participando do governo, um pequeno grupo, tá? Através do arcondato, que era uma espécie de conselho, tá? Mas isso eventualmente também seria pressionado principalmente, tá? Pelos grupos de comerciantes que a gente citou lá, os demiurgos, tá? Que vai levar que seja feita aí os chamados reformadores, né? O Drácon, que vai ser o primeiro, né, que vai fazer as leis, né, vai ser o primeiro que vai tornar as leis escritas, né, vai escrever de fato as leis. Aí você pergunta, poxa, mas só escrever as leis? Sim, era muito importante, porque até as leis serem escritas, elas são permanentemente mutáveis aos interesses. Então, os eupátridas poderiam modificar elas ao seu interesse, né, e criar leis à torta e à direito, mesmo que essas não tivessem fundamento nenhum. E a partir do momento que você escreve elas, você tem como invocá-las, como reivindicá-las.
Como é que... Quem diz que eu tenho que pagar isso? Onde é que está escrito? Cadê a lei que determina isso? Então, isso é considerado um avanço. Apesar do Drácon ele ser considerado muito rígido, né? Inclusive se diz, né? Ah, essa lei é draconiana, que é uma lei muito rígida, muito cruel até, tá? O próximo que a gente tem é o Solon, tá? Aqui em 594, ele vai dividir a cidade de modo censitário, privilegiando já os demiurgos, os comerciantes, né? Vai criar alguns conselhos, chamados a Eclésia, a Bulé e o Elieu, que vão servir é, posteriormente como entidade para participação política. Pode falar aí. Alô, alô? Levantou a mão? Quer perguntar alguma coisa? Não estou te ouvindo, se estiver perguntando. Não? Então vamos seguir. Tá? Coisa é só falar. É, em algum momento, tá? Os Eupátridas eles vão se rebelar desse modelo que privilegiava os demiurgos e eles vão tomar o poder no período que a gente vai ser chamado de tirania, tá? Um período de tirania onde você vai ter muitos problemas, tá? Diversas manifestações políticas em Atenas, até que o Clístenes, que vai ser o próximo, né, que vai fazer essas modificações, ele vai modificar isso, né? E vai trazer o que seria o embrião aí do modelo democrático, tá? Que ele vai formar uma ideia muito complexa de governo chamada democracia, tá? Ele dividiria Atenas em 10 tribos, cada dessas tribos teriam 50 representantes, que formariam uma assembleia de 500, tá? É, essa assembleia de 500, né, era por volta de 500, não exatamente 500, seria muito semelhante ao que a gente tem hoje como a Câmara de Deputados. Hoje, se não me engano, a gente tem 513 deputados, né, que vão ser responsáveis por pensar e legislar. E depois a gente vai ter a Eclésia, que seria também um outro órgão, que teria por volta de 50, né, que seriam escolhidos por esses 500, que seria muito próximo do que a gente tem hoje como Senado. Tá? Então percebam que a influência política que a gente tem do modelo grego se dá até os dias de hoje. Aqui um esquemazinho para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar, né? A eclésia, que seriam os cidadãos, vão eleger, né, os seus representantes. Daí você vai ter alguns órgãos que vão ser responsáveis. A Assembleia de Todos os Cidadãos, que muitos alunos se confundem, tá? Quando a gente fala disso, tá? Porque eles vão eleger, sim, alguns representantes, mas o modelo de democracia ateniense não se limita a eleger representantes, tá? Eles podem, através da Eclésia, Assembleia de Todos os Cidadãos, sim, participar ativamente e fiscalizar, por exemplo, aquilo que é feito mesmo pelos seus representantes. Então, é um modelo que a gente diz de democracia direta, ou seja, não é representativa como o nosso. Nós, quando vamos lá, votamos, né, a gente escolhe, a gente dá o nosso direito de escolha para um representante que vai representar a nossa escolha. Só que, inclusive, muita gente critica isso aí. Ah, mas ele não está fazendo o que ele disse que ia fazer. Bom, no momento que você escolheu ele, você abdicou do seu direito né, de decidir. Quem vai decidir por você é o seu representante. Aqui, em Atenas, não. Aqui eles podem ir na eclésia e, mesmo assim, propor leis e participar ativamente da vida política, tá? Então, entendam isso. E questões, tem questões, isso tem que saber bem, porque questões cobram exatamente isso, tá? Você vai ter o Elieu, que vai ser como se fosse o judiciário, que vai julgar crimes, tá? Os arcondes, que vão cuidar das funções principalmente religiosas, tá? Mais judiciais, mas os dois elementos estão muito ligados, tá? É, os estrategos, que seriam chefes militares, representantes aí por pensar estratégias de guerra, a mulher, que é o Conselho dos 500, que é esse que eu falei para vocês, que vão ser eleitos pela Clésia, seria muito semelhante ao que a gente tem hoje de Câmara de Deputados, e o Areópago, né, que vai ser composto por arcontes, que vai julgar crimes mais graves, né, e esse seria a ideia do modelo de democracia ateniense, tá?
Alguma dúvida, gente? Tem certeza? Todo mundo em silêncio? Ninguém? Podem participar, gente. É, a cidadania ateniense, que eu estava citando já, é, e isso aí vai cair muito, tá? A maior parte das questões vai citar exatamente isso. A gente fala do modelo de democracia que era muito avançado para a época, né? Precursor da democracia, os inventores da democracia, mas essa democracia ela não é tão abrangente assim. Porque para você ter direito de escolher representante, de participar politicamente, de fazer tudo que eu estava falando agora que você pode, você teria que cumprir todos esses requisitos, tá? Você teria que ser homem, livre, pai e mãe ateniense. Então, meu pai é ateniense, mas minha mãe é de Delfos. Não tenho direito de participação política, não sou considerado um cidadão ateniense maior de 18 anos. Isso aqui varia, tá, gente? Tem alguns historiadores que vão falar 21, tem outros que vão falar até 24, tá? Não é um consenso, mas é por volta aí da maioridade, tá? Nascido na cidade, ou seja, meu pai é ateniense, minha mãe é ateniense, mas eu nasci em Delos. Poxa, tadinho de mim, não vou ter direito de participação política. Ter cumprido obrigatoriamente o serviço militar de 2 anos, tá? E possuir bens em Atenas. Ou seja, mesmo que eu tiver todos os outros requisitos, se eu não tiver uma propriedade em Atenas, eu não tenho participação política. Isso faz com que toda essa democracia e toda essa representatividade ficasse restrita por volta de 10 a 15% da população, tá? Mulheres, escravos e estrangeiros não têm nenhum direito político, tá? Inclusive, como eu disse, a figura da mulher ateniense ela é vista como um cidadão de segunda classe, tá? Como se fosse um subcidadão, né? Ou nem cidadão, né? Era colocada à margem da sociedade mesmo, marginalizada mesmo, tendo a imagem de que ela devia apenas servir, tá? Inclusive tem a música do Chico Buarque, se não me engano, a Mulher Ateniense, que fala, retrata da mulher ateniense e já caiu em vestibular citando ela exatamente sobre isso, tá? Sobre a falta de participação política. O que é muito estranho, porque se a gente pensar a deusa, né, de Atenas, a deusa Atena, uma mulher que vira e mexe, passava a perna em Zeus, né? Mas a mulher, ela não tinha essa participação na sociedade ateniense, tá? Tranquilo? Esse é o caso de Atenas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta, tá? Que chamam os maiores guerreiros da antiguidade, tá? É, Localizados na península da Lacedônia, tá? Chamada também Península do Peloponeso, tá? Marcada ali no mapa, tá? Vai ter descendência direta com os dórios, aqueles povos que vieram na diáspora grega e vão quando eles chegam ali, eles viam já estabelecido ali um povo chamado de ilotas, tá? Que eram grande parte agricultores, né? Eles viviam, plantavam, né? E viviam de forma relativamente pacífica e vão ser dominados, tá? Pelos, pelos por esses descendentes, né? Dos dórios espartanos e vão ser subjugados e colocados num regime que alguns vão dizer escravista, tá? Outros vão dizer de servidão. Por que essa diferenciação? Porque os ilotas, eles gozavam de certa liberdade, tá? Eles podiam se casar livremente, podiam se organizar da forma como eles bem entendiam, mas eles deviam, tá? Eles não eram entendidos como propriedade, mas eles deviam, tá? É, trabalhar e empreender tarefas para os espartanos, tá? Desde a agricultura, como, enfim, até negociação, comércio, os ilotas vão comercializar, porque a sociedade espartana, o espartano, ele deveria se voltar exclusivamente para a guerra, tá? Então, eles vão ter grande liberdade nesse sentido, né? Apesar é, de estarem subjugados, tá? É que a divisão da sociedade espartana, tal como a gente teve lá na sociedade ateniense, a gente também tem a divisão aqui em Esparta, tá? É, espartanos ou esparciatas, descendentes dos dórios, vão formar a cúpula, né? A pirâmide, o topo da pirâmide
espartana. Você tem o meio, que seriam os piriecos, seriam principalmente é, vão lidar com o comércio, artesanato, tá? Também foram subjugados durante a diáspora, tá? E os ilotas, que vão ser a maioria esmagadora da população, inclusive, tá? Existiam mais ilotas do que espartanos. E aí muita gente me pergunta: ah, mas por que que eles não se revoltavam, professor? Por que que eles não retomavam o poder? Porque a gente está falando dos espartanos, os soldados mais preparados do mundo antigo. Eles tentaram se rebelar 2 vezes e 2 vezes foram esmagados pelos espartanos, tá? Então, aí eles pararam de tentar e aceitar. Então, você vai ter essa divisão, tá? Da sociedade espartana. Aqui vale lembrar também que eu estava falando muito sobre a mulher ateniense, né? Aqui é diferente. Aqui a mulher espartana, ela vai ter uma participação ativa e vai ser amplamente valorizada na sociedade espartana, tá? Diferente do que a gente vê em Atenas, tá? Por que acontece? Como é que funcionava a sociedade espartana, tá? Nasceu um menino, tá? Nasceu um menino, né? Nasceu do nascimento aos 7 primeiros anos de vida, ele vai ficar com a mãe, tá? Ficava com a mãe para aprender a ler, a escrever, as leis e a cultura espartana, tá? Passou de 7 anos, ele é retirado, né, da família dele, ele e toda a geração que nasceu naquele ano, tá? E ele vai começar a receber o treinamento para se tornar um soldado, um guerreiro espartano, tá? Primeira coisa, tira toda a roupa do corpo. Dali até a formação dele como soldado espartano, ele vai ficar pelado. Por quê? Para aprender a lidar com as intempéries, tá? Frio, calor, ele não deve sentir frio, nem calor, nem se abalar por nenhum elemento do clima ou enfim, não pode, não pode, tá? E aí ele vai aprender a lutar como espartano, vai aprender a usar as armas, vai aprender a usar o escudo, a formação, a organização, o respeito, a hierarquia, tudo isso ele vai aprendendo, tá? Lutando e lutando. Quando ele faz por volta de 18 anos, tá? Se formou? Não. Ele vai ter que passar por uma aprovação. Largavam eles no meio de uma floresta e aí eles tinham só sem nada, sem nada, no meio da floresta, eles tinham que regressar, sobreviver e regressar a Esparta. E aqueles que regressariam aí, sim, receberiam, né, as armas, né, e aí iniciaria um processo para se tornar um soldado espartano. Mas, ainda assim, para se tornar, ele teria que lutar ainda guerras por um período, tá? Para aí sim ele ser considerado um soldado espartano. Tá? Afinal, ele tinha recebido o treinamento, mas ainda não havia participado da guerra em si. Tá? Ah, mas tinha tanta guerra assim? Normalmente eles emprestavam soldados, né? Se tinha participação numa guerra, eles poderiam lutar como mercenários, tá? Contratados para outros povos, inclusive. Tá? É, eu esqueci de citar, né? Quando nascia uma criança espartana, né? Vinha o conselho dos éforos, que eram os anciões, eles iam olhar se essa criança ela tivesse qualquer deficiência, tá? Qualquer deficiência, ou mesmo se fosse muito pequena, muito magra, elas eram atiradas de um penhasco para serem sacrificadas, porque somente aqueles perfeitos poderiam se tornar cidadãos espartanos, poderiam se tornar espartanos perfeitos, né? Você não podia ter dentro da sociedade espartana pessoas deficientes, né? Então, tinha um grande, bizarro, né? A própria mãe matando, né? Sacrificando o filho pela cultura, né? Espartana. Isso vai fazer com que a população espartana ficasse muito pequena. Você tem cerca de 100, de 80 a 100 mil espartanos sempre, em que eles teriam de compensar na estratégia militar, né, por ter um número menor comparado a outras civilizações, tá? É, e a mulher, nesse caso, né, ela ficaria na cidade e ela seria responsável por administrar a cidade, uma vez que o homem, né, a figura do homem, passaria tanto tempo em treinamento ou mesmo em guerra. Então, ela tinha uma importância fundamental e era totalmente respeitada na sociedade, tá? Inclusive, elas recebiam treinamento militar também, porque elas eram as últimas defesas de Esparta.
no momento que todos os homens caíssem, os exércitos caíssem e Esparta fosse invadida, elas seriam a última linha de defesa de Esparta. Então, diferente de Atenas, onde a mulher é vista como segunda classe, aqui em Esparta elas eram amplamente valorizadas, tá? Aqui a política espartana, tá? Bem mais simples do que a ateniense, tá? Você tem o Eforato, que era o conselho dos, dos sábios, né? Era um conselho, né? É, dos 5 éforos, né? Que exerciam o poder executivo, tá? E exigiam a obediência às leis, tá? E abaixo deles, ou compondo eles, você teria a diarquia, que seriam 2 reis. Esparta, sim, tinha 2 reis. Por que 2 reis? Porque muitas vezes um rei, ele iria para a guerra, e aí um outro rei ficava responsável por gerir Esparta na ausência desse rei que foi lá guerrear, tá? A Jerusa, que era a Assembleia de Anciãos, tá? Que eles elaboravam as leis, e aí pensa que como é que é difícil, ancião, né, 60 anos, 50 e poucos anos, e pensa como é difícil sobreviver até 50, 60 anos numa sociedade como a sociedade espartana, tá? E a Ápila, que seria a Assembleia dos Cidadãos, tá? Que seria responsável por eleger os membros da Gerúsia, tá? E ratificar as suas decisões. Ratificar é falar, eu concordo ou não concordo, tá? Mas não é anular ou etc, tá? Não tem tanto poder assim. A Jerusalém teria mais poder nesse sentido, tá? É, por fim, a gente tem o período clássico, né, que é talvez o mais conhecido por causa do filme, né, do 300, não sei se vocês assistiram, é, que é o momento que você tem um avanço persa, tá? A Pérsia, né, o Império Persa era um grande império, tá? Que em algum momento vai rivalizar com os gregos. Você vai ter 2 guerras entre eles, tá? Chamadas guerras médicas, onde no primeiro momento, né, os persas eles se expandem muito e eles vão conquistando novos povos. E quando eles chegam na Grécia, eles falam que os gregos vão ter que pagar tributos e reconhecer a soberania do Império Persa. E os gregos rejeitam isso. E aí você tem a Primeira Guerra Médica, tá? Que vai se dar principalmente através do mar, vai ser grande batalhas navais, e que, contra tudo, né, os gregos vão vencer, tá? Principalmente que eles vão modificar os seus navios, e eles vão colocar uma haste de metal na ponta dos navios e vão criar um novo modelo de guerra onde eles jogariam literalmente os navios atenienses contra os navios persas e destruiriam, né, com aquela haste de metal. E aí, com isso, um navio ateniense conseguia destruir 2 a 3 navios é, persas antes de ser subjugado, o que fez com que eles conseguissem vencer essa chamada Primeira Guerra Médica, tá? E depois você vai ter a Segunda Guerra Médica, que é a mais conhecida, né, que é a retratada do filme, né? A primeira é sob a liderança do Dário, né? O rei persa, e a segunda sobre o Xerxes, né? Que é o retratado no filme lá com o Santoro, tá? O Xerxes, talvez mais inteligente ou mais malandro que o Dário, ele resolve atacar os gregos no momento onde os gregos, por lei, não poderiam reagir, que era durante os Jogos Olímpicos. Era contra as leis da Grécia guerrear durante os Jogos Olímpicos. Então, a pessoa estava lá entre os próprios gregos, né? A galera estava se matando lá, aí dava o dia do jogo e falava, opa, não, para, valeu, te vejo lá no polo aquático, valeu, e depois a gente continua a batalha, né? E era assim, não podia guerrear durante os Jogos Olímpicos, era proibido, tá? Pelos deuses, podia irritar os deuses. E justamente por isso, Xerxes ele vai atacar a Grécia nesse momento. E aí que é a história, né? A grande história do Leônidas de Esparta, que era o rei espartano, que ele vai consultar o Éforo, né? Se ele poderia, mesmo durante os Jogos Olímpicos, é, pegar um exército espartano e partir, né, para lutar é, contra os persas que avançavam, e vai ser negado. Ele vai falar, né, vão falar, se você guerrear, você vai estar desrespeitando
vai estar trazendo a fúria dos deuses sobre nós. Você vai despertar a fúria de Zeus. E maior do que a fúria dos persas é a fúria dos deuses. O Leônidas vai falar, tá bom. Vai pegar um pequeno destacamento, né, que no filme é retratado 300, mas ficou por volta, se não me engano, de 1.500 espartanos, né? Mas a elite dos soldados seriam os chamados 300 de Esparta, né? É, vai reunir alguns outros guerreiros de outros povos, né? Essa cena até é retratada no filme. No fim, ele vai chegar no contingente ali, varia de 3 a 5 mil homens, né? Depende da fonte, vai haver essa divergência, tá? E ele vai lutar contra 250 mil a 300 mil persas, né? 5 mil contra 300 mil, tá? E aí que é a resistência heróica de Leônidas nos Termópilas. E Leônidas nunca esperava vencer essa guerra, tá? Ele queria atrasar o avanço persa até o fim dos Jogos Olímpicos, para que a Grécia pudesse se reorganizar e lutar novamente contra os persas. E de fato, ele vai fazer essa defesa heróica, consegue segurar os persas durante 7 dias, que é tempo suficiente para os jogos acabarem e o mundo persa se reunir, o mundo grego se reunir contra os persas e vencer a Segunda Guerra Médica, tá? Mas ele tem a estratégia, né, no chamado desfiladeiro de Termópilas. Acho que eu coloquei a imagem aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó, a retratação do que seria, né, a guerra, a batalha, né, dos 300, que é justamente essa ideia. O Leônidas ele procurou um lugar, né, afunila os persas, onde o número não importa muito, porque eles tinham que fazer uma fileira para lutar. Então, eles tinham que fazer uma fila para lutar, né? E aí você diminui a importância do número, né? E aí ele consegue liderar essa batalha por muito mais tempo, garantindo a vitória aí posterior dos gregos, tá? Aqui um outro mapa que mostra o tamanho do Império Persa, tá? Outra outra justificativa também para a vitória, né, para essa heróica resistência de Esparta, né, dos Leônidas de Esparta, é porque o exército persa ele era, ele era composto por diversos povos que eles dominavam. Então, cada povo tinha uma estratégia de combate diferente. Você tinha povos que não se davam muito bem entre si. Então, a organização do exército persa não era tão coesa, apesar de muito volumosa. Isso também ajuda a explicar a vitória dos gregos contra o Império Persa, que era tão maior em contingente, tá? É, com essa outra derrota, tá? Dos persas, você tem Atenas, principalmente, se preocupando em organizar o mundo grego para uma resistência de novos ataques, ou enfim. Tá? E aí vai se propor a criação de uma liga, a chamada Liga de Delos, que seria uma união entre as cidades-estados gregas, onde elas fariam fundo, né, elas iam pagar, né, fazer um investimento, para que se treinasse, se formassem soldados e criassem armas e defesas para o mundo grego, tá? Ocorre que é, Atenas começa a ganhar muito, muito protagonismo nessa Liga de Delos, você é a principal cidade, você tem esse protagonismo crescendo até que ela começa a quase virar uma capital do mundo grego. E isso vai desapontar principalmente Esparta. Esparta vai romper com essa lógica e vai fundar a sua própria liga, chamada Liga do Peloponeso, tá? Com outras cidades-estado. Em algum momento essa rivalidade ela cresce e você vai ter uma guerra entre Atenas e Esparta, tá? Entre o próprio mundo grego vai se defrontar em uma guerra. E aí, vamos lá. Quem que vocês acham que venceria, né? A Atenas ou Esparta? Atenas era muito mais numerosa, tinha uma marinha, talvez a marinha mais poderosa do período, tá? Contra os maior, melhor e mais bem treinado máquina da morte da antiguidade. Quem vence essa guerra são os espartanos. Eles conseguem vencer mesmo em menor número. A organização e estratégia militar deles era surpreendentemente fantástica.
o que faz com que eles vençam, né, a chamada Guerra do Peloponeso, tá? E ganha a predominância, né, a dominância sobre o mundo grego, mas eles saem muito fragilizados dessa guerra, Esparta, e aí eles são atacados por outra cidade-estado grega, que é Tebas, se não me engano é Tebas, que vai atacar Esparta, e aí fragiliza ainda mais o mundo grego. E aí, uma pessoa que estava lá do outro lado, na região da Macedônia, vai ver esse momento de fragilidade, chamado Filipe II, e começa a avançar contra a Grécia, tá? E aí a Grécia vai cair. Nesse momento é que você tem a Grécia cedendo, não por Filipe, tá? Mas sim por seu filho, conhecido Alexandre, Alexandre o Grande, tá? Esse é o Alexandre o Grande, o Alexandre o Macedônio, tá? Alexandre o Grande, ele vai ser importante principalmente porque pela primeiro, ele não era grego, tá? Até muita gente acha que ele era grego, mas ele recebeu uma educação muito semelhante aos gregos. Ele foi instruído pelo próprio Aristóteles. Então, ele tem valores gregos muito significativos. E Alexandre o Grande vai conquistar a Grécia, vai conquistar os persas, né, o território onde era persa. Ele vai conquistar praticamente todo o Oriente. O Ocidente ele conquista um verdadeiro, um vasto império, e ele leva consigo nos territórios onde ele conquista a cultura grega. Então, mesmo que a Grécia ela tenha cedido ao Império Macedônio, ao Alexandre, ele se torna um difusor e um propulsor dos valores e da cultura grega, tá? Que vai ter como consequência o surgimento também de uma outra civilização muito importante, que vai se tornar o maior império da antiguidade ocidental, que é Roma, tá? O império, o famoso Império Romano. Mas isso aí a gente continua na próxima aula, tá? É, é isso então, tá? Esse primeiro momento, a nossa primeira aula, é, tá? Atenas segue trabalhando também na antiguidade, mas a gente vai ver o caso de Roma, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu preparei algumas questões aqui para a gente trabalhar, duas questões especificamente, a gente vai trabalhar. Eu depois vou mandar no grupo uma lista de exercício com mais questões, tá? Cerca de 10 questões, se não me engano. E aí eu deixo para vocês fazerem, tá? Como dever de casa. E depois eu vou passar para vocês, eu vou fazer a correção comentada dessas questões, cada questões, e vou postar no meu canal pessoal. Vocês podem entrar lá e conferir se acertaram, se erraram e tirarem suas dúvidas sobre as questões, tá? Vou projetar aqui essas questões e a gente faz rapidamente aqui mais questões, tá? Aproveito para abrir, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, enfim, qualquer coisa, enquanto eu troco aí, fique à vontade, tá? Eu só não entendi uma coisa. Por que que Atenas se destacou se a espartana era mais forte, no caso? Então, não é bem que Esparta era mais forte. Esparta era mais forte militarmente. Só que Atenas era muito mais rica em termos financeiros e a cultura ateniense ela era mais forte, tá? Ela influenciava mais cidades. Então, é, tanto é que quando você tem a Liga de Delos, a própria Atenas ela começa a se destacar e ela se torna meio que uma liderança natural no mundo grego. As outras cidades enxergam a Atenas dessa forma, tá? Só que Esparta não gosta do protagonismo grego, ateniense, tá? Eles viam a Atenas, tá? E aí eles se defrontam contra Atenas. E aí, militarmente, tá? É, é, era muito difícil lutar contra Esparta militarmente, porque, vamos lá, em Atenas,
Você lembra que eu falei do serviço militar obrigatório para você ser um cidadão ateniense? Então você tinha o cara lá, o cara era ferreiro. O cara era ferreiro e ele fazia o serviço militar lá. Serviu 2 anos e tal, mas volta a ser ferreiro. Em Esparta, tudo que a população espartana fazia era treinar e guerrear. Então, entende como é diferente? Eu tinha em Esparta soldados profissionais. É, em Atenas, eu tinha soldados, o cara era sapateiro, tinha treinamento militar, fazia 6 anos que não lutava, 4 anos que não lutava. Então, quando você teve uma guerra, de fato, entre Esparta e Atenas, a organização, estratégia e preparo militar foram muito superior no caso de Esparta, entendeu? Podem Entendi, perguntar mais. obrigada. Deixa eu compartilhar aqui o exercício. Rapidinho. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Rapidinho. Deixa eu compartilhar. Ver se vai aparecer. Pronto. Tá, vamos lá. Primeira questão aí. Tá dando para vocês lerem? Não sei se vocês conseguem ler. Eu vou fazer a leitura de qualquer forma, tá? Vamos lá. Questão da PUC São Paulo. Em termos constitucionais mais convencionais, na Atenas antiga, o povo não só era elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como tribunal todos os casos importantes civis e criminais, públicos e privados. A concentração da autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes com o júri popular, tudo isso servia para evitar a criação de uma máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. O texto aí, Democracia Antiga e Moderna, do Finlay, né? Ele fala, a partir do texto, pode-se afirmar que a democracia na Atenas antiga, né? Alternativa A, limitava-se à atuação do conjunto da sociedade nas decisões e nos assuntos políticos, que ficavam restritos à elite intelectual intelectual e econômica. Obviamente não, né? A gente está falando que o povo, né, não só era elegível, mas também, né, eu estou dizendo justamente que eu tenho uma ampla participação, tá? E não restringindo aí econômica e intelectual. Apesar de a gente ter a restrição por conta da cidadania, né? B. Reconhecia a necessidade da tripartição do poder, com separação e isonomia entre o executivo, legislativo e judiciário. Apesar de Aristóteles já ter traçado algum embrião do que seria a tripartite, né, essa ideia de divisão dos poderes, isso aí só vai se consolidar de fato a partir da Revolução Francesa, lá do Montesquieu. Tá? Então, não podemos falar dessa divisão de poder clara aqui, mesmo na democracia ateniense. Tá? Dependia do funcionamento de um aparato administrativo composto de funcionários estáveis e por ampla hierarquia burocrática. Bom, se a gente está falando ali no final, né, que eu tinha um rodízio dos cargos administrativos e que eles não eram remunerados, eu não posso dizer que eu tenho um funcionário estável, né? Se ele tem sorteio e não é remunerado, obviamente que eu não vou ter, e não vou ter essa hierarquia institucionalizada, porque eu teria, né,
altos graus dessa hierarquia que controlariam o sistema. Sobrando alternativa correta, a letra D, permitia ampla manifestação dos cidadãos, de fato, e tinha mecanismos, né, que impediam a perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos. Se você for olhar ali no texto, ele diz exatamente isso. Ó. Ele permite, né, o povo não só ser elegível, né, ou seja, eu poder me candidatar a eleger, como eleger também, tá? E também eu tinha ali mecanismos, né, como fragmentação do rodízio de cargos administrativos, sorteio, né, não ter uma burocracia remunerada, que ele cita diversos elementos para impedir justamente a perpetuação dessas pessoas em cargos, né, nos mesmos cargos, tá? Questão bem simples, bem tranquila para trabalhar a respeito da democracia ateniense, tá? Outra questão aqui, deixa eu centralizar ela, pronto. Opa. Em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia, um país europeu que vivia a grave crise econômica e convocou a população para decidir, via referendo, as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e, em muitos textos, lembrou que os gregos foram os criadores da democracia. Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças entre a concepção de democracia na antiguidade grega e no mundo contemporâneo. Tá? Letra A. Na antiguidade grega, a democracia surgiu da necessidade de administrar países cada vez maiores. Bom, quando a gente fala de Grécia antiga, a gente não está falando de países, a gente está falando de cidades e estados. Então, só que eu já posso dizer que essa alternativa não está correta. Tá? E depois, né, nas democracias contemporâneas, a política ajuda a administrar unidades menores, não necessariamente, né? Letra B. Na antiguidade grega, o espaço reservado à atividade política eram os templos religiosos ou as residências das pessoas mais importantes. Não, a gente tinha, mesmo na Ágora, né, as pessoas, às vezes, em praça pública se reuniam para discutir política. Então, não era exclusivo de templos, tá? E depois, aqui, calma aí que entrou um convite aqui na frente para eu ler. Ele fala aqui, na democracia contemporânea, a atividade política se realiza no espaço público. Também, mas não só. Tá? Então, também não está correta. Letra C. Na antiguidade grega, a política e a religião eram esferas sociais separadas. Não, pelo contrário. Como eu citei lá na Segunda Guerra Médica, os Leônidas pede para a Grécia ir à guerra naquele momento e é negado porque durante os Jogos Olímpicos era proibido porque poderiam despertar a fúria dos deuses. Então, a religião e a política são intrínsecas, estão ligadas ali nesse contexto, tá? Não posso separar isso. Cadê a letra D? Nas democracias contemporâneas, a participação política é vinculada à renda, como voto censitário. Não, não mais. No Brasil, a gente tivemos diversos períodos onde o voto, sim, era por caráter de renda, censitário, portanto, mas hoje em dia a gente não tem mais o voto censitário, o voto ele é universal, chamado sufrágio universal, tá? E aqui ele diz que na Grécia Antiga, apenas os proprietários de terras, homens e mulheres, tinham direito de participação política. A gente viu que em Atenas as mulheres não tinham esse direito. Tá? Sobra a alternativa E. Nas democracias contemporâneas, o direito de participação política se estende a todos os grupos sociais. De fato, todos os grupos sociais, todos os brasileiros têm direito a votar. Tá? E na Grécia Antiga, apenas os homens livres, nascidos na polis, eram considerados cidadãos, tá? De fato, como a gente viu em Atenas, tá? Vou mandar o restante dos exercícios para vocês, tá? Mando no grupo lá, podem fazer, e aí depois o gabarito comentado, vocês podem conferir lá no meu canal, tranquilo? Tem mais alguma dúvida, galera? Alguém quer pontuar alguma coisa? Não? Então é isso. Desejo vocês uma excelente tarde aí,
bons estudos, aproveitem esse projeto, que é o objetivo de vocês, né? Nosso objetivo é aprovar vocês. Minha própria missão como professor é formar pessoas, tá? Que eu falo com o Eric, né? O Eric já está fazendo isso, né? Que eu falei com ele, né? Na época que ele estava estudando, que o desafio dele, o vestibular é só o primeiro, tá? Talvez nem seja o mais difícil deles, né? Vocês vão ver quando vocês entrarem na UERJ, vocês vão enfrentar uma batalha diária, né? Transporte público, uma série de precarizações, mas eu espero realmente que vocês se tornem excelentes profissionais, excelentes pesquisadores e façam uma mudança, né? Transformem o nosso Brasil aí cada vez mais para melhor, né? E às vezes pode ser através de algo muito pequeno, como esse próprio projeto que o Eric botou para frente aí e que está ajudando, né? Tanta gente vai ajudar tanta gente a conseguir essa oportunidade de estudar numa universidade, numa boa universidade e ter a oportunidade lá na frente mudar a vida de outras pessoas, né? Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Novamente desejo uma boa tarde e até a próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Arrasou, hein? Obrigado Valeu. mesmo. Obrigada. Pessoal, infelizmente eu não consegui estar mais presente com vocês. Eu sou o Eric. O nome da gente é Eric. Matheus Eric. Eu peguei uma conta de um amigo meu. Foi hoje, mas graças a Deus pela disponibilidade do professor em ajudar, a gente conseguiu fazer essa aula. Foi muito boa. Muito obrigado, tá, gente? Nada, gente. Vou saindo aqui.